Olá pessoal, eu sou a professora Marisa Braga e faço parte do CEAR, o Coletivo Educador Ambiental Regional. Somos cerca de 100 educadores ambientais, ambientalistas, educadores sociais de 28 municípios que vêm rompendo os limites dos territórios. E através de espaços de interação social, troca saberes, fomenta iniciativas, empreendimentos e empreendedores sustentáveis e constrói alternativas de reflexão e ações coletivas, como a proposta Águas de Março. Este vídeo é dedicado ao Dia do Rio dos Sinos, em 17 de março, trazendo percepções e perspectivas de diversos atores. O Rio dos Sinos tem cerca de 190 quilômetros de extensão e abriga cerca de 2 milhões de pessoas. Neste bloco, nós vamos assistir histórias do tempo das águas. Vem comigo! Olá, meu nome é Breno Darcy Marme. Sou nascido e criado nesta região, na cidade de Taquara, e tenho como esporte a pescaria, atividade que sempre desempenhei pescando no nosso rio que banha a cidade, o Rio dos Sinos. Este rio é um rio muito piscoso, um rio que muito prazer e alegria trouxe a todos os pescadores da região, pois era muito habitado com dourados, cardumes de grumatãs, cardumes de piabas, brancas e todos os outros peixes de cardumes que subiam o nosso rio Paradisol. Hoje, entretanto, esta atividade de pesca está proibida por nós mesmos, porque o rio está totalmente poluído. Como se não bastasse os agrotóxicos, os esgotos cloacais são jogados diretamente dentro do rio e muitas indústrias ainda não tratam os seus esgotos também jogando dentro do rio. Atividade que isto proíbe o ato da pescaria. Impossível se degustar um peixe pegado no rio. Hoje, dourados, grumatãs, piavas ainda sobem em pequenas quantidades, mas porém sem a mínima possibilidade de poder ser aproveitados. Porque para desempenhar a atividade de pesca é necessário que o rio ofereça condições plenas. E o desmatamento das suas margens e o assoreamento do mesmo impossibilita essa prática. Motivo pelo qual, se eu quiser pescar, eu tenho que me deslocar para bem longe da minha região para poder pescar e poder pegar um peixinho para o meu deleite de sustento. Ok? Muito obrigado. Meu nome é Lenira Oliveira da Cruz. O meu nome é José Taídes da Cruz. Semos da agricultura familiar, trabalhamos com a merenda escolar para colégio estadual e municipal. Somos daqui do Macaco Branco, Portão, Rio Grande do Sul. Entregamos verduras e frutas. Esse é o paredão, aqui uma região de nascentes que divide a bacia do Rio Caí do Rio dos Sinos. É um paredão de aranito, aqui Guarani, que recebe visitantes que gostam de conhecer o lugar. É por que faz a trilha do Macaco Branco. São pessoas, grandes grupos pequenos, que vêm conhecer aqui a nossa região e conhecer esse paredão aqui. Esse paredão, muitas pessoas dizem que aqui é uma grande caixa d'água, que é muito alto, a altura é bastante. Daí o pessoal que conhece, eles falam. Sabemos que a agricultura está diretamente ligada à preservação dos recursos hídricos.
Aqui no Recanto São Miguel Arcanjo, localizado no município de Riozinho, na linha Entre Rios, praticamos um tipo de agricultura ecológica. Aqui nenhum tipo de agrotóxico ou adubos químicos é utilizado. Dessa forma, colaboramos com a preservação do meio ambiente e de todos os recursos hídricos que contemplam a bacia hidrográfica do Rio dos Sinos. Meu nome é Endrigo e eu acredito numa produção de alimentos limpa. Águas de março fechando o verão. Tempo de arte e reflexão. Por isso, Clair Williams nos presenteia com um poema sobre o Rio dos Sinos. Oi, sou a professora Clair Williams, moradora da cidade de Taquara há quase 70 anos. Então, um pouco da sua história eu sei. Hoje eu venho aqui trazendo um poema da minha autoria, falando sobre o Rio dos Sinos. O rio de ontem, o rio de hoje. O rio que nasce tão longe, vem descendo, cruza lugares sem fim, recebendo seus afluentes, uns daqui, outros dali. Mas quem sabe da sua história? Quem o vê nos dias de hoje, com seu leito desmoronado, nem imagina a potência que um dia ele já teve. Rio dos Sinos foi navegável, ele era o caminho usado por transportes fluviais que traziam e levavam mercadorias das mais variadas, que seriam comercializadas nas cidades por ele costeadas. Rio de beleza tão rara, hoje sofre as ações do homem por toda a sua depredação. Rio dos Sinos tem muita história, vale a pena pesquisar. Tanta água que ali passou, não voltará jamais, mas a mão que hoje maltrata, quem sabe um dia o cuidará. Pessoal, este bloco trata da governança das águas dos Sinos e conta na mobilização social que resultou na criação do primeiro Comitê de Bacia Hidrográfica do Brasil, o Comitê Sinos, criado em 17 de março de 1988. Sinos é o produto de um esforço muito grande da comunidade do Vale dos Sinos nos anos 80. Nessa época, o DMA ele fez uma série de pesquisas sobre a qualidade das águas do nosso rio e apontava que, se nada fosse feito para tratar especialmente os dejetos das indústrias coreiro-calçadistas, até o final da década ele seria um rio morto e completamente comprometido, né? Então, diante desse fato, os órgãos ambientais da época começaram a pressionar as indústrias para que elas fizessem o tratamento dos seus efluentes. Elas obviamente resistiram e então o movimento ecológico liderado pela UPAN e pelo Movimento Razer começou uma campanha pela salvação do Rio dos Sinos, que entre outros objetivos pretendia que houvesse um órgão para cuidar da questão da poluição do Rio dos Sinos, né? Esse esforço também foi paralelo a esse esforço, os professores da universidade, especialmente da Unicinos, começaram também a aumentar o seu interesse em desenvolver pesquisas pela proteção e pelo conhecimento da natureza ambiental do Vale dos Sinos, né? E, paralelo a isso, no estado havia uma série de servidores estudando a ideia de criar um sistema de proteção às águas, um sistema estadual de recursos hídricos, né, baseado em modelos internacionais, especialmente o modelo francês, né. Então, como a indústria não queria parar de poluir, os ecologistas desencadearam uma grande campanha, né, com atos públicos, pressão e tal, e a imprensa do Vale dos Sinos então começou a repercutir isso e também começou a apoiar essa ideia, né? E o produto disso aqui, então, em final de 87, houve um seminário na Unicinos, no campus do centro, onde então os ecologistas, os professores universitários e os agentes do Estado propuseram a criação de um órgão que seria o primeiro comitê de bacias de águas de um rio do Brasil, né, o Comitê Sinos, né. E em março do ano seguinte, o governador então nomeou as entidades presentes naquele evento, cerca de 29 entidades, como os componentes do primeiro comitê de bacias,
que posteriormente resultou, né, no que é hoje o Comitê Sinos, né? Então essa é mais ou menos a história de como que o Comitê Sinos surgiu na nossa região. Olá, meu nome é Sandro Luiz dos Santos, integro o Comitê de Bacia do Rio dos Sinos, representando a categoria Entidades Comunitárias. Hoje estou vice-presidente do Comitê Sinos. O Comitê Sinos é o comitê de bacia que inspirou a criação dos demais, previsto em lei, e é um espaço onde a sociedade civil organizada, com as suas mais variadas representações, se reúne para discutir os problemas do rio. Hoje o Comitê Sinos atua fortemente na questão da planície de inundação, visando a preservação da área de várzea do Rio dos Sinos, para proteger comunidades de cheias e também impedir que empreendimentos que possam agredir o meio ambiente possam ser construídos em áreas inadequadas. Essa ação ela é uma ação em parceria com outros órgãos, mas pensada e articulada pelo Comitê Sinos. O Comitê Sinos também recentemente ajudou na elaboração de um guia sobre a condição e a existência dos banhados na nossa bacia. Todos sabemos da importância dos banhados para a preservação da qualidade da água do rio e também de sua quantidade. Então, encerro fazendo um apelo para que todas e todos, residentes aqui na região da Bacia do Rio dos Sinos, que abrange 30 municípios, onde mais de 1 milhão de pessoas se abastecem de suas águas, que busquem interagir com o Comitê Sinos, através do site do Comitê Sinos, www.comitesinos.com.br, e também nas redes sociais. Águas emendadas. A água que passa aqui, passa ali, passa acolá. Sim, afluentes, efluentes, Covid, qualidade, banhados, memórias. Fiquem com a palavra dos especialistas. Olá pessoal, nós somos da Rádio Ambiental e nós trabalhamos muito com educação ambiental, trabalhamos também com licenciamento ambiental e sabemos da importância dos mananciais, das nascentes, dos córregos, dos rios, e acreditamos que proteger os mananciais é dever de toda a sociedade. Nós sempre procuramos alternativas para passar a importância dos recursos hídricos, ou seja na educação ambiental, seja no nosso trabalho, no nosso dia a dia. E sabemos que a preservação desses mananciais, a preservação das nascentes, dos rios e córregos, é tão importante para a manutenção da vida, dos ecossistemas, da fauna e da flora. E é através da educação ambiental que nós da Raja pretendemos levar para todas as pessoas, para toda a comunidade, a importância de se preservar os mananciais. Bom dia, me chamo Débora, sou gestora ambiental. Agradeço à equipe do Coletivo Educador Ambiental Regional pelo convite. E eu vou falar um pouquinho sobre os banhados, sobre uma perspectiva um pouquinho diferente. Então, assim, ecologicamente, né, a gente precisa situar o que são os banhados e a começar pelo termo, né. Nós aqui no Rio Grande do Sul utilizamos o termo banhado pela proximidade com países de colonização espanhola, né. Mas tecnicamente tem se usado mais áreas úmidas ou zonas úmidas, embora a legislação faça menção a quase 100 denominações diferentes.
Bom, então o que caracteriza os banhados é justamente a presença de plantas que são adaptadas a ambientes úmidos, né? E a presença de água no solo, pelo menos durante uma parte do ano, né? Os banhados são importantes porque eles provêm água, comida, né? Podem proporcionar abrigo, regulam condições de qualidade e quantidade de água, e eles também são importantes para a manutenção da diversidade genética, né? E a própria saúde e bem-estar humano à medida que pode ter contato com esse ambiente. Bom, mas como os banhados aparecem na vida dos gaúchos, né? Eles aparecem como uma paisagem, né? Um território que é representativo da interação do homem com o meio natural. E como é que a gente percebe isso? Trouxe alguns exemplos aqui da minha dissertação, que, por exemplo, as músicas, né? Os banhados aparecem em inúmeras canções, algumas delas inclusive viraram danças folclóricas, né? Aqui exemplifiquei com o maçanico do banhado. Coloquei aqui uma listagem para quem quiser acessar depois, né? De tantas músicas e respectivos compositores, né? A gente pode também destacar os banhados na literatura, né? Eles aparecem também em diversas obras. Coloquei aqui duas que são lendas, né? Apresentadas por João Lopes Neto, do Boitatá, que justamente trata da imagem que se forma ao anoitecer a partir da liberação dos gases, né? dos banhados. O Negrinho de Pastoreio, que é uma história que ela se passa não em uma área de banhado, né? Aparecem para nós também nas charges, aparecem para nós em manifestações religiosas. Os banhados aparecem aqui de forma mais séria, no sentido de conflito de uso do solo, né? Aqui essa imagem demonstra um bairro de São Leopoldo. A linha verde ali sinuosa é o Rio dos Sinos, isso aqui numa situação de escassez de água e aqui numa situação de cheia, né? Então esse tipo de coisa, a inundação de áreas ocupadas por moradias, resulta nesse tipo de imagem, né, registrada pelo fotógrafo Guto Mas, de uma família ali aguardando para poder chegar em casa de barco, porque a sua rua está alagada. Os banhados ainda aparecem como fonte de alimentação e num resgate mais recente, através das plantas alimentícias não convencionais, está sendo valorizado novamente a utilização dessas plantas na alimentação humana. Bom, então assim, se os banhados estão nas danças, nas músicas, na iconografia, nas charges, literatura, nas receitas, então os banhados fazem parte das nossas memórias. Bom, e o que é patrimônio? Patrimônio é tudo aquilo que é transmitido de uma geração para outra, assim como as memórias. Assim como a minha mãe contou a história do Negrinho do Pastoreio para mim, e a questão de que pode acender uma vela para procurar um objeto que tu perdeu, né? Isso é memória que é passada de uma geração para outra, assim como patrimônio. E nós estamos perdendo esse patrimônio que é o banhado, né? Então, assim, concluindo a mensagem, né? Se existe toda essa conexão das pessoas com esse ambiente dos banhados, então os banhados estão em nós e nós estamos nos banhados. E isso pode servir para assim, nos subsidiar na defesa dos banhados também pelo seu valor cultural, né? Então, poderia se encampar um processo de justificativa para o tombamento dos banhados como patrimônio cultural também. Então é isso, agradeço a oportunidade, deixo os meus contatos,
tenham todos um lindo dia 17 de março, dia do nosso Rio dos Sinos. Olá, Fernando Spilk, da Universidade Fevale. Como muitos sabem, ao longo dos anos nós detectamos diversos vírus que podem causar diarreia e outras doenças em seres humanos em águas superficiais e subterrâneas dos monitoramentos que fizemos aqui na região do Vale dos Sinos, que denota que a nossa situação precária de tratamento de esgoto acaba jogando no ambiente aquático também esses patógenos. E se vocês têm acompanhado as manchetes, também há trabalhos aí desenvolvidos aqui na universidade relativos à disseminação do SARS-CoV-2, o vírus que causa a Covid-19 para os corpos hídricos. O perigo de infecção a partir da água é praticamente inexistente, mas isso denota de que realmente as condições de tratamento de esgoto, de saneamento básico da nossa região são ruins, porque o SARS-CoV-2 é um vírus relativamente frágil, que com certeza seria adequadamente destruído se tivéssemos sistemas de tratamento de esgoto mais eficientes. Então é mais um alerta, além da questão da saúde, que fica da baixa qualidade que nós, seres humanos, estamos impondo ao meio ambiente. Um abraço a todos, cuidemos da nossa água. Seguindo o curso das águas, encontramos pontes e parcerias. Vamos conhecer algumas delas? De Paulo Vargas, poema No Curso do Tempo. Eram águas cristalinas que jorravam nos águas-pés. Não tinha nenhum revés pro hinho conforme assim. Muitas almas peregrinas lavaram suas almas cansadas. Tantos cruzaram noitadas à deriva da própria sorte. Sobre teu leito forte, no barco da madrugada. As tuas margens chegaram muitos sonhos alçados. De tantos eu calados pra ti confidenciaram. Outros tantos te cantaram com um canto de esperança, descendo o Senhor, criança, aqui no Vale dos Sinos, sob teu olhar e alino, imigrantes na perseverança. Quantas bocas famintas tu preenchesse a mesa. Chamavam-te de alteza, pessoas não eram distintas. Pois até hoje bem pinta, colorido da saudade. Que em cada peito invade uma angústia sem fim, o que fizeram de ti, jardim, as tuas próprias cidades. Pois as mesmas foste apoiador, rio de tantos e tantos valores, as tuas margens, as flores no saudosismo de valor. Onde o terro pescador conhece tua história, signatário de glória de tantas emancipações, do limiar das civilizações, patrimônio tombado da história. Nuvens carregadas choram por tamanho descaso, te ajudando em tempo raso, quando os teus por ti imploram. Pois bem afloro os diversos pensamentos, buscando conhecimentos, para que volte o que era, repontando primavera, dando a cada ser teus alentos. Olá, meu nome é Daniela Roque, eu sou assessora ambiental na AGESAN, Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento. A AGESAN ela é uma agência reguladora jovem que iniciou seus trabalhos no ano de 2019. Então, atualmente, nós regulamos os serviços, a prestação dos serviços em 17 municípios. E o nosso principal
foco, né, são as fiscalizações em loco. Então nós realizamos, a gente mobiliza a nossa equipe até as estações de tratamento de água, até as estações de tratamento de esgoto, até as captações, no sentido de verificar as conformidades e não conformidades dos sistemas, né? Então, com base nessas visitas em loco, nós elaboramos relatórios técnicos que são divulgados no site da AGESAN, né? E um outro trabalho que nós estamos desenvolvendo também desde o início, né, da Constituição, o início dos trabalhos da AGESAN, é o trabalho de controle social, onde nós iniciamos um acompanhamento junto aos conselhos de saneamento e meio ambiente dos municípios regulados, e onde nós utilizamos como canal para informação em relação ao papel da agência reguladora, né, que nada mais é do que a mediação, né, de conflitos, um apoio na solução de problemas relacionados ao poder concedente, né, que é o município, o usuário e o prestador de serviços. Então, nós ficamos no meio, né, dessa pirâmide, no sentido de auxiliar, né, de ajudar na resolução dos problemas. E esse trabalho de controle social, então, ele iniciou dentro dos conselhos, no sentido de informar o papel da agência reguladora e também de captar as demandas dos municípios, né, os maiores problemas, poder levar isso para a nossa equipe de fiscalização e poder pensar, né, em soluções técnicas para que a gente consiga, então, ter uma maior qualidade da água, para que a gente consiga conscientizar a população em relação à importância do tratamento de esgoto. E a nossa parceria, então, com o Coletivo Educador Regional surge nesse sentido, né? Justamente de poder ampliar, né, a informação, que a gente consiga, através dessa parceria, divulgar maiores informações sobre o nosso trabalho na AGESAN e também sobre a importância do cuidado com a água e a importância de tratar o esgoto. Olá pessoal, me chamo Daniela Tomás, estou atualmente na coordenação da educação ambiental do ProSinos e hoje vim falar um pouquinho para vocês sobre o consórcio de saneamento do Rio dos Sinos e também sobre o nosso Rio dos Sinos. Em outubro de 2006, um dos mais graves desastres ambientais da história do nosso estado atingiu o Rio dos Sinos. Esse acidente resultou num crime ambiental, provocando a morte de mais de 1 milhão de peixes ao longo do arroio e do rio. Considerado como a maior tragédia ambiental dos últimos 40 anos no Rio Grande do Sul, provocou a indignação e uma forte mobilização dos municípios da bacia, que resultou na iniciativa de criação do ProSinos, voltado à recuperação ambiental da bacia do Rio dos Sinos. Entre as suas finalidades estão defender, ampliar e promover a interação, fortalecer e desenvolver serviços públicos de saneamento básico e de educação ambiental nos municípios que integram o consórcio. O Rio dos Sinos, tão importante para a região, que abastece milhares de pessoas e é abrigo para a nossa fauna e a flora. Hoje é preciso sensibilizar as pessoas, mostrando os impactos negativos das ações humanas nos nossos mananciais e dizer que todos podem fazer a sua parte para a solução desse problema ambiental. Te convido aqui para seguir algumas dicas em casa, na escola e no trabalho para a proteção das águas e preservação da vida. Cuidar da água é um dos nossos principais objetivos. Toda água importa. Boa tarde, nós somos do SOS Mata Atlântida, 2 Irmãos, Rio Grande do Sul, Brasil.
A educação ambiental, como um processo formativo, contribui para que alunos, professores e comunidade reflitam sobre a degradação ambiental que é ocasionada pelos resíduos urbanos e líquidos domésticos que são lançados no arroio Feitoria. E a água, como um bem da coletividade, deve ser monitorada e preservada, para garantir às presentes e futuras gerações um meio ambiente sustentável. Bom, pessoal, a ideia do CEAR é de criar momentos de interação e reflexão hídrica, ressignificando o Dia do Rio dos Sinos e o Dia da Água. Continue conosco nessa Semana das Águas de Março, que tem muito mais. Vem com a gente cuidar das águas?